Olá, boa noite todo mundo. Aqui para a nossa quinta live de aquecimento da jornada do psicólogo investidor. Nós já somos centenas, né, de psicólogos nessa jornada aqui e hoje para falar do desenvolvimento da carreira e o empreendedorismo na psicologia. Então já vou chamar aqui a Daniela. Aguardando só a conexão dela aqui. Olá, Ah, Dani, que saudade! também, Luiz. Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Então, Que Dani, aqui bom. a gente está nessa jornada do psicólogo investidor, e a sua participação, né? Sei que tem uma história tão bacana, né? Eu tive o prazer de trabalhar com você e hoje sabendo de todo esse empreendimento que você, junto com a Amanda, tem feito, né, no Instituto Mental Health. E, então, né, no intuito, né, de incentivar as pessoas a terem mais é, essa gana, que vamos dizer, essa perspectiva de poder investir na psicologia de uma forma diferente e ver se dá para ser bem sucedido, né? Nessa carreira, nessa profissão bonita que a gente tem, né? Então foi daí o convite. Sim. Queria aí que você contasse um pouquinho sua história, como que foi chegar até aí, né? Então, compartilha aí com a gente um pouco. Então, boa noite, gente. Boa noite a todos que nos ouvem. Eu já adianto escutando, Luiz, com um certo atraso. Então, eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, mas se interromper, se falhar, você me avisa que eu recaptulo, tá bom? Não sei se é a minha Tá internet, mas joia. está um pouquinho travado para mim. Bom, Luiz, primeiro eu estou super feliz de estar aqui, né? Para mim, eu fiquei, sabe, muito grata de falar desse tema, que é um tema que foi tão importante, né? Foi realmente um divisor de águas, empreender na psicologia. Então dá muito orgulho de falar. E é muito bom falar daquilo que a gente acredita. Então, e eu fiquei também muito assim satisfeita, porque se você me perguntasse assim, há 2 anos e meio sobre empreender na psicologia, você encontraria uma outra pessoa, né? Então eu acho que você acertou no convite, porque de alguma maneira eu era a pessoa menos empreendedora possível. Então, com todas as minhas questões e Uhum. limitações, consegui empreender. Certamente qualquer pessoa que estiver nos escutando também é capaz de fazer isso. E por que eu digo, né, essa ideia do por que foi difícil, né? Porque tem toda uma mentalidade de que só depois de um certo tempo que a gente vai adquirindo. E eu, Luiz, assim, trazendo um pouquinho da minha história, né, para a gente chegar no que é o Instituto hoje, eu trabalhava, né, começava muito desde novinha. E a lógica, né, que eu fui criada, eu não vim de uma família empreendedora, eu vim, lógica, de uma família que priorizava muito o trabalho formal, né, meu pai passou mais de vida. Então, eu tinha uma estrutura, Uhum. né, do que trabalho, minha forma de relacionar com o trabalho, com esse lugar de uma ideia de segurança e estabilidade, né? Então, era muito na contramão do que Uhum. seria hoje, né? Então, vamos lá. Eu comecei a trabalhar muito novinha, com os 16 anos, foi meu primeiro emprego em CLT, mas antes disso eu já tinha alguns movimentos ali, tinha uma necessidade de uma independência financeira grande, mas comecei, né, a entender o que era o meu dinheiro, o que era o meu trabalho, e atuei no comércio. No início eu fui crescendo, desenvolvendo algumas habilidades, e posteriormente fui trabalhar num banco, que precisou ter muitas habilidades comerciais, mas eu não era tão assim, né, me identificava muito traços da minha característica, da minha personalidade, mas foi muito bom Uhum. para mim trabalhar com comércio, porque eu desenvolvi muito relação com o público. Mas no período Sim. de escolher ali qual graduação eu faria, vem aquele discurso de quase todo estudante de psicologia que é: eu quero fazer transformar a vida das pessoas, para ajudar as pessoas. Então, eu sou boa com vir, sou boa com dar conselhos, então, ótimo, psicologia, né? Aquela visão ali muito rasa que a gente tem a priori, né? E não está errado, a gente de fato tem um potencial de mudança muito grande na vida das pessoas. Mas não é só sobre isso, né? Então, assim, por que eu conto dessa ideia, né, do estudante? Porque a gente vai muito para esse lugar, né, de que a psicologia é um lugar para mudar as pessoas, mudar assim, né?
ser um potencial de mudança, de ajuda, de apoio, quase como um ato de altruísmo, né? E que só depois a gente vai entender o impacto disso na nossa, né? Na nossa formação e no nosso desempenho da construção, né? Da clínica. Então, com o passar do tempo, né? Quando eu fiz a escolha pela psicologia, eu fui me deparando com as questões que iam para muito além disso. Mas, ainda assim, dentro da formação, eu tive muitos professores que reforçavam essa ideia, né? De que era muito difícil viver da clínica. Tinham emblemáticos 10 anos, eu não sei quem cantou isso, mas todo o curso de psicologia falam-se isso, né? Que hoje não mais. Vamos sobre essa ideia de que só depois de 10 anos é que a gente teria uma clínica ali minimamente sustentável. Então, a gente foi criando essa perspectiva, né? E muito nesse lugar da psicologia como algo muito belo. E, de fato, é muito belo, mas a gente tem que olhar isso muito como empresa, como negócio, né? Principalmente para a gente se ver realizado nessa profissão, né? É um ato quase de uma doação muito intensa, mas pouco a ideia de profissional bem-sucedido, né? Um psicólogo bem-sucedido talvez seja muito mais um psicólogo na visão social que ajuda as pessoas, né, que tem um grande alcance, uma agenda muito cheia, do que um psicólogo que esteja realizado profissionalmente e goza disso, né, no sentido de usufruir, né, do seu profissionalismo, da sua competência. Então, né, só ilustrando também, eu me recordo que lá pelos, né, acho que sexto período, quinto, sexto período, eu fiz uma entrevista que eu acho que foi muito marcante para mim, né? Surgiu uma possibilidade de estágio e eu estava louca para sair do comércio, queria já, né, entrar dentro da psicologia e surge uma vaga numa empresa e essa empresa, eu lembro até hoje, ela faz válvulas cardíacas, então um assunto muito específicozinho, mas era um setor de RH. E aí, eu lembro que a entrevistadora me fez a seguinte pergunta: qual que é o seu interesse aqui? O que você quer atuar? Né? E aí, prontamente eu respondi: eu quero clínica, eu quero atender. Aí ela fez, eu acho que esse dela foi muito claro, no sentido de, se você quer clínica, o que você está fazendo aqui? Né? Era um setor de RH. Só que aí, eu peguei e falei assim com ela: não, mas espera, é porque não dá para viver da clínica. Então eu tenho que ter um emprego, né? A ideia de emprego, e a ideia de um trabalho complementar na clínica. E eu lembro claramente de dizer isso, e eu talvez estava vivendo um processo de trabalho que ela estava muito implicada com isso. Eu estava dizendo, não precisa ser assim, né? Então, eu acho que ela estava meio, talvez, vivendo esse mesmo dilema, assim, né? Que ela me relatou também, de clinicar. Então, acho que a gente foi muito moldado nessa etapa, sabe? De ter um emprego e de ter um trabalho complementar, né? Uma renda complementar com a psicologia. Então, estou contando isso para ilustrar que lá no meu sexto período essa era a visão, né? Mas isso não mudou muito inicialmente, não. Passado um tempo, eu formei. E logo no início, no momento em que eu formei, eu estava atuando no Prefeitura de Betim. E, né, era um contrato, um efetivo ainda, mas tinha toda uma ideia de estabilidade, um lugar do qual tinha um certo conhecimento, né, de estar, né, no serviço público. Aquilo, assim, eu me recordo que formei, e agora? Né, cadê a clínica? Onde é que está a clínica? E aí juntou, né, um grupinho de mais 3 psicólogos, muitos queridos, assim, fiz um consultório. Mas, Luiz, naquela época eu não fazia ideia do que era empreender. Eu só abri um consultório, junto com os outros colegas, né? Eu trabalhando 40 horas semanais, eu não tinha o menor tempo para dedicar ao crescimento dessa clínica. Eu não via ela como o plano A, né? Eu via ela como o plano B. E eu acho que isso é muito importante da gente frisar aqui, sabe? Onde que está a clínica? Onde está o seu olhar para a clínica? E aí eu não conseguia ali muito desenvolver, né? Assim, tinha alguns pacientes, mas era algo muito, muito esporádico. Eu lembro que eu sentia uma dor quando os pacientes, assim, se desconectavam, né? Vinculavam da psicoterapia e fazer o processo de captação era muito difícil, mas porque eu tinha ali algo que me deixava num plano de maior estabilidade e mantinha ali a clínica ocasionalmente. Porém, né, passado um certo tempo, eu precisei ali entrar em outros processos de trabalho. E com o passar do tempo, eu fui cair no CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Matheus Lima. Recebi um convite / oportunidade gigantesca e que para mim foi muito, muito importante, porque era aquilo que eu queria.
né? Assim, era trabalhar com a clínica, mas uma clínica que eu precisava aprender muito, né? Então, eu trabalhava muito na psicologia, mas não na área de saúde mental, saúde humana, assim. Então, eu me senti um pouco deslocada nisso. E lá foi uma grande felicidade para mim, porque, além de te conhecer, eu conheci um corpo de profissionais muito competentes, muito capazes. Assim. Eu lembro do nosso clima para o trabalho, lá era um clima muito gostoso, né, Luiz? E que foi algo que me trouxe muita satisfação, porque deixou de ser um trabalho, assim, da psicologia, que é um trabalho, às vezes, muito solitário, para ser um trabalho que a gente ali, às vezes, ia tomar um café, conversar, discutir sobre psicologia, discutir sobre o entendimento da psicologia, e os embates que a gente, às vezes, encontrava com os casos, o manejo clínico, fora as supervisões, as nossas reuniões, enfim, tudo isso foi algo muito gentil, né, no meu trabalho de formação, mas eu digo isso porque a gente é muito fruto do meio, né? Dependendo, se eu estivesse em um local que eu não via psicólogos né, assim, dedicados com o seu crescimento, seu desempenho profissional, que acreditassem na psicologia de fato, talvez eu não desenvolveria esse filho, sabe? E foi, né, exatamente nesse local, que foi uma escola, né, assim, eu acho que quem atende saúde mental, quem atende cárcere, dá conta de quase tudo nessa vida, né? Foi esse lugar também que eu conheci a minha querida sócia, né, a Amanda, que trabalhava junto com a gente, e que logo no início, assim, ela me deu uma oportunidade muito legal, assim, de um consultório em Matheus Leme, e foi aí que eu fui clinicar mesmo, assim, com mais, sabe, com mais gás, com mais potência, mas ninguém me conhecia na cidade. Era, né, uma cidade totalmente nova para mim, não tinha relacionamentos ali, né, só tinha o serviço público, mas as pessoas não conheciam o meu trabalho. E foi aí que eu comecei a atender planos de saúde, né. Também não me arrependo, porque eu acho que foi importante para o meu processo, né, de desenvolvimento clínico, mas foi, né, importante aí eu criar uma divulgação desse trabalho, né, ampliar, né, a construção dessa clínica. E foi aí que eu fui, né, conciliando o crescimento da clínica com esse meu outro trabalho. Então, esse plano B, que era lá, foi se aproximando, né, do meu horizonte quase que em equilíbrio. Tanto a clínica quanto, né, esse outro trabalho que eu tinha enquanto psicóloga no CAPS. Passado um tempo, né, um tempo de parceria, um tempo de muito contato, né, com as ideias que nós tínhamos ali naquele ambiente. A Amanda, ela sempre teve uma visão muito empreendedora, né? Ela teve sempre esse espírito do empreendedorismo e acreditava muito na psicologia. E às vezes a gente conversava sobre isso, né? Conversava sobre a ideia de ter um negócio da psicologia. Agora, vamos lembrar, assim, eu lá atrás, eu não pensava nem na ideia, né, assim, de ter a principal objetivo e principal fonte de renda. Que dirá algo que fosse assim, olha, a clínica é um lugar estável e rentável. Né? Então, tinha ali algumas resistências, ela falava e tal, mas eu não materializava aquilo para mim. Sentia que faltava muitas coisas, né? Mas, dado um dia, eu me surpreendo com uma ligação tipo. Ela não tinha o costume de me ligar, então achei que era, tinha acontecido alguma coisa, assim. E ela me liga e fala, Dani, seguinte, então já te contei que eu penso, né, muito em ter um negócio da psicologia. Estou buscando um espaço para mim aqui, então, eu acho que ela queria um consultório, né, para ela, inicialmente. Mas ela tinha esse desejo de ter uma questão de psicólogos, assim. E ela falou assim, eu visitei umas salas hoje e eu vi a gente lá, né, quero muito que você seja minha sócia. E aí, a única coisa que eu consegui foi escutar um pouquinho, né, o que ela falou, e eu falei assim, Amanda, cálculos. É aquele freio que a gente às vezes dá diante ali de um desafio, né? Mas quando eu desliguei, a sensação que eu tinha eu acredito nisso. Você quer alguma coisa sem duvidar muito, assim, você quer. Você só não sabe como fazer, né? Mas eu queria muito. E aí, assim, do dia 1 dessa ligação em diante, a gente levou o negócio muito a sério. A gente é uma reunião, né? E a gente estruturou todo um plano, né, de como funcionaria o instituto, toda a lógica de negócios. Depois a gente marcou uma reunião só para montar o plano de negócios do instituto. Enfim, aí eu vou contando um pouco mais de como foi esse processo. Mas o que fez, assim, de fato, a coisa virar, para mim, pelo menos, né, de me ver como uma psicóloga que talvez ocasionalmente trabalhava com lá atrás, para ser algo que empreende, né, e dá oportunidade a outras pessoas, né, nesse espaço, foi muito acreditar. Tanto em mim, acreditar
acreditar na psicologia, acreditar na clínica e acreditar no alcance e no poder do nosso trabalho, sabe? Então, acho que fez muita diferença para o Instituto ser o que ele é hoje, sabe? Sim. E, Dani, eu sei, né, porque eu estava vivendo ali na época, eu lembro que eu mandei mensagem para você depois, você sofreu um baque nesse meio do caminho, né? Que era ali, você estava trabalhando, você tinha ali aquele espaço e de repente, né, Matheus Leme, por questão do Exato. contrato, a gente sabe que como são Uhum. ruins esses contratos, né, que as prefeituras oferecem, eles simplesmente, né, precisamos cortar gastos, perdemos você, a Amanda já tinha saído e tal. E como é que foi para você dar essa reviravolta aí, né? Uhum. Quando, quando nós montamos o Instituto, eu ainda estava trabalhando na prefeitura. Então, eu tinha toda essa sensação do medo de arriscar, mas eu tinha uma segurança. Eu tinha, vamos pensar assim, esse lugar seguro, sabe? Então, no início, foi desafiador essa válvula, assim, olha, que se caso der errado, eu tenho isso aqui. Só, Luiz, que eu volto a dizer, né? Foi só quando o meu plano B virou meu plano A, é que a coisa virou. Porque o mesmo espírito lá atrás que eu tinha, de que eu tinha que ter minha independência financeira, de que eu tinha que, né, assim, eu sempre busquei, né, estar trabalhando, estar atuando, estar atualizando de alguma maneira. Então, essa necessidade que eu acho que fez o jogo virar, sabe? Então, quando veio, né, assim, olha, não vamos mais estar, né, no público, agora é só a clínica, né? Eu lembro que, até mesmo, assim, foi uma querida, ela falou assim, Dani, fica calma, vai dar tudo certo, agora o jogo vira, assim. Basicamente foi essa mensagem que ela me... Porque foi exatamente isso, assim, lá lá atrás, quando eu abri o primeiro consultório, né, com as outras amigas, eu não tinha o tempo, a capacidade, a mentalidade de empreender para sustentar essa clínica. Agora, quando eu retiro a zona de conforto, né, quando eu me coloco, me exponho a um certo risco ali, eu tinha que fazer isso dar certo. Então, veio acompanhado por né, assim, incertezas, uma questão econômica que a gente fica com medo, né? Mas na época que né, a gente estava montando o instituto, a minha agenda estava muito estável. Então, assim, eu poderia, sabe, eu vi que aquilo que eu não tinha ideia de que a psicologia não é, a clínica não era estável, Luiz, eu não sei dizer assim, mas para mim né? Assim, ela se mantém num certo padrão, ela se mantém numa constante. Tem algumas oscilações, tem, mas ela não é essa dinâmica que a gente imagina, estamos desamparados se não tiver um órgão que sabe, me ampla de maneira. Porque é isso, né? Assim, quando a gente está numa empresa, a gente tem algo que nos acolhe. Né? Quando a gente está no serviço público, a gente tem um vínculo ali com o município, com o governo, enfim. Então, tem esse lugar do amparo. E quando você está ali com o nome, né, é seu, né, você, né, sua responsabilidade, há uma sensação de desamparo muito grande. Só que esse é o momento que você mais vai desenvolver senso de competência, de autoconfiança, né, saber manejar isso. Foi um desafio, mas foi, assim, a melhor coisa que poderia ter acontecido. Sim. Eu acho que você tocou num ponto que eu sei que muitas pessoas que estão se inscrevendo aqui na jornada, elas têm essa perspectiva, assim, às vezes de sair do poder público, né, já são concursados ou funcionários públicos, assim como eu e você fomos um dia, e querem ir para a clínica, mas sempre tem esse receio. E eu lembro, de uma vez, era até a minha análise, até um pouco antes de eu sair, que eu estava, né, falando com o meu analista, falando isso, nossa, eu receio dessa volatilidade da clínica, né? Tem momentos que você está mais em alta, tem momentos que você está mais em baixa. Eu lembro dele fazer a pergunta, mas tudo bem, Luiz, mas e quando está em baixa, assim, como é que é esse em baixa? Eu falei assim, pô, mas na baixa eu estou ganhando mais do que eu estou ganhando no poder público, e trabalhando menos, né? Aí você cria, você vê isso, tem essa circularidade, tem momentos ali que consegue dois pacientes, três ali, num momento ali, daqui a pouco entra quatro, entra dois, e estabiliza de novo, Sim, né? é Eu dinâmico, acho né? que é dinâmico, é dinâmico.
Então, achei muito interessante você colocar isso também quando o plano B se torna plano A, né? Achei isso legal colocar isso porque é muito comum as pessoas colocarem a clínica como algo secundário, como algo que não dá certo, ou outros projetos na psicologia, né? Então, claro que a gente tem algumas outras coisas que a gente vai conversar aqui, vou perguntar para você, para fazer isso dar certo também, né? Não é só simplesmente, uma vez eu vi isso, né, pontuando, que talvez seja um grande equívoco que a gente tenha, que é igual você fez, igual eu fiz também, quando você forma a gente, né, na graduação, a gente não tem nenhum conhecimento sobre gestão, sobre marketing, sobre nada, a gente vai, abre uma sala e acha que o céu vai cair paciente, né? E Uhum. quantos de nós não frustram, não se frustram, não adoecem e não abrem mão? Às vezes abrem mão até da psicologia por causa dessa frustração aí da experiência. Mas antes, né, de entrar nesses pontos, Uhum. assim, qual mentalidade você foi desenvolvendo, assim, daquela mulher lá que queria a independência dela, financeira, mas achava que ia ter no emprego. O que você sentiu que teve de diferença, assim, Uhum. para agora empreender e se lançar? Então, peito aberto, né? Eu acho que a palavra é muito essa, sabe? A mentalidade, assim. Porque eu era, assim, sem nenhuma soberba. Eu já me considerava uma boa psicóloga, mas eu não tinha uma mentalidade, sabe? Quando eu entendi, assim, que a gente precisa muito se colocar, né? Se retirar um pouquinho desse idealismo da psicologia como uma profissão de ajuda, a gente consegue entender o valor dela. A gente consegue entender o valor dela. E o Uhum. quanto que é importante esse trabalho, né? Tem psicólogo para todos os públicos, mas é muito interessante a gente saber qual que é o nosso jeito de fazer as coisas, o que que é o nosso diferencial, o que que é o diferencial da sua empresa, sabe? Então, ver a gente como empresa faz muita diferença. Porque, por exemplo, eu percebi em vários aspectos, né? Eu não investia tanto na clínica no sentido de conhecimento, sabe? Assim, eu busquei estudar muito, mas eu precisei beber em outras fontes, eu precisei estudar um pouco mais sobre o mercado, um pouco mais sobre outras áreas que falam sobre empreendedorismo, sabe? Eu precisei ter uma mentalidade que eu vejo que tem muitos psicólogos que têm essa dificuldade de se ver como alguém que é um prestador de serviços. Parece óbvio falando, né? Mas muitos psicólogos não têm. Acha que ele está lá na posição de entra o paciente, sai o paciente, e não como alguém que presta um serviço para o outro, né? Assim como tantas outras classes de serviços. E como a gente é um prestador de serviços, a gente precisa saber vender com o nosso serviço. A gente precisa saber se promover enquanto um prestador, né? E eu acho que isso eu não tinha, sabe? Assim, eu tinha muito essa postura um pouco passiva. Não era passiva totalmente, porque eu Uhum. buscava ali as minhas conexões, né? Buscava algumas formas de me lançar, vista, ser conhecida, saberem do meu trabalho, mas de uma maneira muito limitada, assim. Tanto que a busca talvez pelo convênio era muito isso, assim. Eu tô aqui, agora vocês vêm, sabe? Então, a Uhum. ideia de uma mentalidade que foi transformando foi eu ter essa visão de negócio. Depois eu saber onde que eu queria chegar. Sabe? Eu tinha muita ideia de ter uma agenda, né? De atender muito. Quando eu atendia mais por plano e estava mais nesse foco de atender tanto, assim, eram 14 pacientes por dia. E aí eu fui pensando, meu Deus, por quê? Né? Que a gente faz isso? Por quê? Sendo que a gente não tem nem disponibilidade, né? Pacientes. Eu lembro que o meu último paciente, assim, acabada, sabe? Então eu não conseguia estar ali, né? 100%, como talvez eu estivesse, porque eu atendi 8 horas da manhã. Então, quando eu entendi como é que funciona meu tempo, como é que funciona aquilo que faz sentido para mim, que tipo de público, né? Quando a gente começa a atender, a gente atende tudo, né? Todas as demandas possíveis, porque também está no nosso lugar de uma mentalidade, né? Que eu acho que você diz muito do sacerdócio, né? Que a gente tem que acolher Sim. todos. Só que a gente, quando é bom em tudo, a gente é muito raso nisso também.
né? Então foi entender o que fazia sentido para mim, para eu buscar uma capacitação ainda mais nichada, né? Que eu gostava e que eu via que, de fato, né, eu conseguia ter uma prática, né, que eu conseguia observar, né, isso. Então, eu acho que essa mentalidade foi muito interessante. E principalmente sair dessa posição, sabe? Então, você vai estudar um pouco mais sobre o que tem de novo, vai pensar em inovação, vai pensar em gestão, né? Então, quando a gente começa a mudar a mentalidade, a gente vai ter uma série de habilidades que antes talvez você não tinha. Mas ninguém nasce com ela, né? Por isso eu estou colocando lá no início, eu era zero empreendedor, zero, né? Então, quando começa a entender o feeling dessas coisas que faz sentido e de qual objetivo, né? Para onde você quer ir, qual que é o seu sinônimo, né? De realização, de sucesso, isso fica muito mais claro para a gente traçar o objetivo, né? De que tipo de público que eu queria trabalhar, eu atender essa demanda não me aproximava do meu objetivo, né? Então começou a ter um pouquinho mais de clareza, sabe? Então é uma mentalidade que ela é construída, ela é processual, assim, eu acho que, né, a gente vai lapidando ela com o passar do tempo, mas sem essa mentalidade a gente não tem visão de negócio. A gente acaba tendo essa postura que a gente está trazendo aqui, sabe? Assim, e é isso que faz muitas coisas virar. Eu acredito que a Amanda já tinha essa mentorada, né? Ela conseguiu ali Eu me aprendi inscrever com muito, ela também, sabe? né, nessas conversas lá. Ah, ótimo. Nessas conversas com a Amanda, E aprendi demais. travou um pouquinho de luz. Não, mas continuamos aqui. Tá com um delay Tudo aqui. bem, Tá tudo ótimo. bem. A Amanda sempre teve, assim, eu lembro que a Amanda, ela estava preocupada com marketing digital, não se falava marketing digital para psicólogos, assim, sabe? Então ela tinha uma visão do que era para ela, do que ela entendia, do que ela acreditava, e foi muito potente, assim. Não tenho o menor receio de falar disso, porque a gente precisa de mentores, né? A gente precisa de pessoas que nos inspiram, de lugares que a gente veja que a gente quer alcançar, e às vezes tem caminhos aí que a gente pode trabalhar junto, construir junto. Por isso que eu acho que essa mentalidade não brota sozinha, sabe? A gente precisa ter ali alguns parâmetros, né? E ter esses profissionais, né? Depois eu fui conhecendo ainda mais profissionais voltados para essa mentalidade, que fez muita diferença, sabe? Na forma como eu me relacionava com o meu trabalho e na forma como eu, de fato, empreendia. Sim. E quais foram, assim, os passos iniciais que foram fazendo essa mudança para você, assim, para se tornar empreendedora, para fazer funcionar o seu negócio e chegar do tamanho, né, que vocês são hoje, né, uma referência da região ali. Até é interessante falar isso porque muitas pessoas, elas têm, principalmente, né, que são de capitais, elas têm a ideia de que só na capital que você tem público, né? É só ali que você vai fazer o dinheiro rodar, Sim. né? E vocês foram escolher exatamente uma região super bem, super nobre, assim, só que, né, não conhecida dentro da capital, né? Então, assim, qual foram os passos iniciais para fazer isso funcionar? O que você precisou aprender? O que você pôs em prática? Uhum. Sim, sim. Eu comecei, né, falando que do dia 1 a gente já levou a coisa a sério, né? Então a gente levou mesmo. A primeira coisa que a gente fez foi estudar mercado. E eu acho muito engraçado que a gente não entendia muito, a gente foi explorando. O que que tem, né? Por exemplo, a gente já sabia que a gente não queria ter uma clínica que fosse multiprofissional, no sentido de ter vários médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e muitos profissionais diferentes trabalhando, porque a essência do instituto era ser a psicologia protagonista, sabe? Assim, queria ser um lugar de acolhimento, né? de acompanhamento psicológico, né? Mas a gente queria também ser um lugar de pessoas. Então, a gente foi estudando isso na região. Quando você fala, né, do lugar, o lugar que a gente escolheu, né, a estrutura física do instituto, é um lugar estratégico. A gente pensou que fosse acessível, que fosse visto, né? A gente pensou em estrutura física
desse projeto. Então, a gente pensou em vários pontos. E aí, trabalhando isso nos planos, no plano de negócio. A gente foi separando e delegando também, olha, você fica responsável por isso, eu fico responsável por aquilo. E a gente foi entender as várias dimensões ali de uma empresa, né? Mas, inicialmente, a gente precisava entender quem era o público que a gente queria trabalhar. Eu acho que isso vale tanto para quem está atendendo no consultório online, individualmente na empresa. Quem é o seu público? Né? Qual é o seu nicho? Então, a gente queria falar para um determinado público. Então, a gente tinha que acertar a nossa linguagem para, né, encontrar uma conexão com ele. A gente teria que ver quais eram os lugares mais propensos ali a gente conseguir uma divulgação que fosse, de fato, assertiva. Então, assim, do dia se organizou, no próximo encontro, a gente já foi sentar com o contador. Porque é uma coisa que a gente não faz na psicologia, a gente não entende dessa parte fiscal, contábil, né? A gente vai deixando aí no que dá e quando dá alguma coisa, né? E, gente, não façam isso. Né? Depois que eu fui entender um pouquinho mais, né, de como funciona, né, é um grande risco, é um grande perigo. Pode. E a gente não recebe essa instrução, né? Eu penso isso, talvez você ali na academia, né, na formação hoje, talvez você inspire mais pessoas, mas a gente não tem isso, né? Eu lembro que na faculdade eu tive, a maioria das questões eram voltadas ou para o atendimento. Falava-se muito de clínica, mas não falava-se de gerir uma clínica, né? Falava-se muito de trabalhar nos órgãos públicos, nos órgãos, nas instituições, mas não falava isso. E os projetos que tinham ali algumas ideias eram mais projetos sociais. Eu lembro que a gente teve uma disciplina só para montar um projeto, mas era para dar um projeto social para uma instituição, entende? Assim, então, acho que a gente perde muito de não trabalhar isso na formação, mas a gente não precisa sair, né, de lá munido de todas essas informações para fazer. Né? A gente só precisa saber que tem esse conhecimento aí hoje super acessível, né? E que, assim, a gente teve, né, um caminho também, conseguimos absorver muito conhecimento disso, mas a gente vai aprendendo no processo, né? E a questão da parte contábil foi importantíssima, porque é isso que dava estrutura para o negócio, né? A gente foi trabalhar a regulamentação, a gente foi trabalhar a questão do CRP, foi imaginar como é que esses psicólogos se vinculariam ao instituto, então teve a parte jurídica. E isso, assim, duas mulheres muito audaciosas querendo arriscar algo que a gente não fazia a menor ideia, né, do que seria, mas a gente imaginava que uma coisa podia ser grande, né? Então a gente falou assim, na vida das dúvidas, vamos fazer bonitinho, né? Que a gente constrói algo que de fato dá para ter uma estrutura para crescer. E aí a gente foi tendo esses processos, assim. Depois a gente foi treinando o que dava certo, né? Depois que isso montada, que a lógica estava montada, que a gente tinha ali alguns psicólogos credenciados, a gente foi entendendo num método muito científico, assim, de tentativa e erro, sabe? A gente tentava, não é isso, tenta outra coisa, tentava, não é isso, tenta outra coisa, e que eu acho que vem muito disso que você está falando, sabe? Às vezes a gente faz uma aposta, se frustra, e aí fala, a clínica não dá certo, sabe? A gente vai lá, faz um movimento, o movimento não coopera, né? Não dá ali, não alcança essa expectativa, a gente se volta para esse argumento como algo que a gente coloca isso como a nossa objeção, sabe? Eu tentei e não deu certo. Só que tanto para mim quanto para mim foi muito potente o Instituto. Independente, né? Assim, do resultado do cliente final, para a gente fazer isso foi muito, muito enriquecedor, assim, sabe? A realização pessoal que eu tenho de falar do Instituto para qualquer lugar que eu vou é algo legal. E que eu só vi isso porque eu comecei a entender muito, sabe? Onde que eu queria chegar, né? Então, além desses passos mais burocráticos, a gente começou a entender um pouco mais de marketing. Né? Como é que a gente divulgava isso? E aí, né, a importância de você ter bons parceiros, né? A Amanda é super desenvolvida na parte digital. Eu, o Luiz, sabe muito bem que não. Não tem tanto nessa área. Mas tem outras áreas que eu consigo me valer bem. Então, a gente foi fazer muitas palestras, a gente foi conectar com um grupo de empresários da região, a gente vai para rádio, para TV, a gente tentou todos os meios possíveis, assim, olha, estamos aqui, né, fazemos isso, promovemos essas e essas ações. Então, a gente foi espalhando, né, e às vezes a gente acha, né, eu vejo muitos profissionais, inclusive alguns que estão aqui conosco, que têm essa
essa métrica do Instagram de que a sucesso é ser um pouco muitos seguidores, né? Ter uma validação social ali para aquele mercado. Só que tem muito, né, da gente divulgar. Tem muito marketing antes disso. Claro que posicionamento nas redes sociais faz toda a diferença, mas não é o único, né? Assim, então, o próprio que eu falei sobre vender o seu serviço, quando a gente está atendendo o paciente, a gente está apresentando ele o nosso serviço. E ele é um potencial jogador do nosso trabalho. Então, aquilo que a gente entrega é também um certo marketing, né? Então, a gente não pensa muito nisso, sabe? Então, eu acho que pensar, assim, muito para além da caixa, né? Eu acho que tudo isso do Instituto trouxe a mim e que hoje, né, sem Instituto, com o Instituto, eu carrego para a vida, né? Porque se tornou algo da minha carreira, da minha profissão. E também para fechar, né, isso, né, a ideia de gestão. Luiz, precisa muito aprender gestão. Gestão de tempo, gestão financeira, né? O quantos pacientes que eu quero ir na semana para ter um X faturamento. A gente demorou tempo para aprender isso, né? Hoje eu sei que eu não preciso atender 60 pacientes mais na semana para eu sentir que eu tô indo, né? Então, hoje, talvez, né? Claro, tem muitas coisas a aprimorar, mas eu sinto que faltava gestão, né? Faltava uma gestão do que é o tempo para mim, não do que é o tempo do que deveria ser, né? Tempo para que eu estude, tempo para que eu também tenha lazer, né? Tempo que eu dedique a outras prioridades, né? Então, acho que isso é muito, muito importante. E financeiro foi uma situação também, né? Assim, eu vejo que você está falando muito, né? Você está trazendo muito conhecimento sobre essa gestão financeira e o quanto faz diferença. Tanto para quem quer começar a investir, ali no sentido de investir na clínica mesmo, colocar dinheiro nesse negócio, como também quando você está num lugar um pouco mais confortável, o que você faz com isso, né? Que, de fato, seja algo que você sinta realizado. Né? Então, assim, são coisas que a gente não aprende, que às vezes em outras áreas eles têm toda uma ideia de crescimento, né? E que a gente tem que, às vezes, fazer esse processo assim, a duras penas, mas tem para isso, né? Tem um caminho já traçado por outras pessoas e tem também o nosso próprio processo. No Instituto, o que fez muita diferença é a nossa adaptação. O Instituto, quando ele foi inaugurado, e olha que a gente tem pouco tempo, né? A gente vai fazer 2 anos agora em novembro. A gente adaptou o Instituto várias vezes, sabe? A linguagem, a comunicação, o marketing, a estratégia financeira, né, o plano de negócio, as nossas metas, tudo a gente foi reformulando, né? E aí a gente vai reformular isso muito ainda. Porque isso é um negócio, sabe? Assim, então, acho que quando a gente fica naquela estrutura, né, do nosso consultório, de ter né, aquele mesmo setting ali terapêutico, e não entende né, as camadas diferentes ali da demanda do psicólogo para muito além do atendimento, né? E que isso também é valor, que isso também tem o valor da sua hora, que também tem o valor do seu conhecimento, que tem as décadas de estudo que nos acompanham. Então, assim, acredito que isso tudo muda, né? E com o Instituto foi um processo que a gente definiu uma meta, a gente vai inaugurar em tanto tempo, então a gente fez esse processo um pouquinho mais acelerado, mas que, se a gente puder ter planejamento, calma, estruturar isso, né? Mas principalmente fazer adaptações conforme, né, que vai fazendo sentido, de aprontar-se no caminho, sabe? Eu me conhecer o que funciona bem, eu entender o que está funcionando, o que não está, eu readequar, né? Igual eu estava dizendo, né? Lá no início, quando eu não tinha na clínica assertiva, eficiente, assim, eu pensava que o paciente que ia embora era, meu Deus, o que eu fiz de errado? Né? Onde que está faltando? E talvez fiz muitas coisas que potencialmente foram erradas, mas hoje é uma outra lógica, né? Então, assim, não sei se eu consegui responder bem a sua questão, mas foi um processo, sabe? Assim, que eu acho que tem um processo inicial, mas não tem um final, sabe? Sim. E tem um ponto que você trouxe, que a gente tem falado, assim, não só eu, mas muitos entrevistados, que é essa questão de gestão e meta, né? Que a gente não tem essa ideia, que a gente pode pensar assim, olha, eu gostaria de tirar quanto por dia com o meu trabalho? Quanto que eu quero, para não ser uma sorte, né? Assim, eu consegui tirar quanto? Porque, querendo ou não, quando a gente cria uma meta, a gente vai trabalhar para isso acontecer.
Né? Se eu crio uma meta, eu falo, olha, Sim. eu quero receber tanto, mas o que eu preciso fazer para isso? Né? Para isso acontecer. E outra coisa, né? Que bom que você tocou assim, conseguir fazer isso acontecer, vai sobrar dinheiro, gente. Então, eu tenho que saber o que que eu vou fazer com esse dinheiro, porque senão vai embora, né? O dinheiro, quando está na nossa mão, a nossa mentalidade, né? O nosso cérebro não é algo tão inteligente quanto a gente imagina. Ele acha que você está milionário, né? Então você pode gastar ele à toa, só que depois de um tempo você vai sentir um, uma, o peso disso, né? Naquele momento que eu mais trabalhei, que eu, de repente tudo foi embora, eu não construí nada, né? Que eu acho que pensamentos a longo prazo, né? Pensamentos, né? Quando você vai, sei lá, você está aí com seus 20, 30 anos, você até precisa pensar que você vai fazer 50, que você vai fazer 60 anos, né? Que você precisa, quanto que você vai estar recebendo, quanto você vai estar guardando, e para não depender de INSS, né? Coisas do gênero, né? Que a gente sabe que Sim. na hora que aperta, fica pesado, né? Fica pesado. Ô, Dani, a gente Sim. caminhando aqui para o final dessa conversa, essa maravilhosa conversa, né? Que você trouxe tantas coisas. Que dica que você daria, né? Porque eu sei que muitas pessoas, né, que estão acompanhando a gente, elas querem ter o sucesso que você tem, o sucesso que eu tenho, e a gente não nasceu assim, como você foi trazendo, né? O que que você daria se você fosse falar para a Daniele lá do sexto período, né? O que que você falaria? Ou para a Daniele que está saindo do poder público e agora tem que me virar? O que que você falaria? Eu começaria com algo bem clichê, assim. Eu começaria com, olha, acredita em você. Sabe? Algo bem básico, assim. Uhum, Porque quando a gente acredita de fato na gente, é que a gente sustenta essa escolha. Né? E é a escolha. A clínica é a escolha. Eu me recordo, Luiz, que lá no início, quando eu vendo sobre esse fluxo de pacientes muito intenso que eu trabalhava, eu ficava, assim, eu desmarcava alguns atendimentos por cansaço, porque não tinha tempo, porque às vezes eu precisava refazer outras coisas, ou quando o paciente desmarcava, era quase que uma sensação de, ah, que bom, pelo menos eu não, né, não fui eu que desmarquei, assim. E essa mentalidade mudou totalmente, não relacionada ao dinheiro, mas porque passa a ser algo intencional, sabe? Assim, passa a ser uma escolha necessária, tanto para você quanto para aquele cliente que você oferta o serviço. Então, assim, eu faria isso do algo que chega a acreditar, né, em si mesmo, mas eu diria assim, olha, comece do jeito que você está, com o que você tem, com a capacidade que você já adquiriu, né, que eu acho que, assim, essa ideia a gente vê muito isso no consultório, né, a ideia da perfeição, essa idealização, a gente procrastina muito as coisas. A gente procrastina muito a ideia da virada. Né? Então, só quando eu tiver um X pacientes é que eu vou estar sentindo, de fato, me autorizar enquanto uma psicóloga clínica, entende? Depois que eu fizer tal capacitação, tal curso, é que, de fato, eu vou começar. Só depois que eu tiver o escritório ou o material, o computador, o iPhone, é que eu vou fazer. E não é, sabe? Assim, eu percebo uhum, que eu poderia ter começado antes, mas eu precisei desenvolver essa mente, né? Então, assim, a mentalidade de acreditar é importante, eu acho que ela vem antes de você entender esse valor, você vê isso, né, como algo potente, mas é necessário acompanhar isso com, sabe, assim, um movimento em muitas coisas. Então, eu diria isso. Mas, para uhum, além, né, disso, assim, eu acho que vale muito a ideia de você se conhecer enquanto profissional, né? Isso que eu falei de fazer sentido, escolher um nicho, escolher o que você sente que você é bom, boa fazendo, né? Que eu acho que quanto mais a gente refina isso, a gente dedica atenção. Então, você vai estudar muito mais sobre aquilo. Você vai ter prazer de falar sobre isso. Você vai ver resultados dos seus pacientes nessa área. Então, assim, eu vejo ainda psicólogo muito pertinho sobre essa ideia de atender muitas demandas, atender todo mundo, sendo que às vezes não está se escutando, sabe? Assim, e você, enquanto esse prestador, pode entender qual que é a sua melhor maneira de prestar esse serviço, né? Claro, com todo o embasamento teórico que a gente tem, mas a gente entender qual que é o seu feeling. Às vezes a gente está num processo de comparação com outros lugares, né?
Estou com um processo de comparação, por exemplo, do instituto com uma grande empresa que tem aí muitos anos de mercado. Vai funcionar. Então, a ideia da gente começar com o que a gente tem, né, com a capacidade que a gente tem e aprimorando isso no processo, faz muita diferença. Outra coisa que eu diria, né, assim, seja uma pessoa, né, capaz de ser resiliente às mudanças. Né? Isso que eu coloquei, de sair de um emprego, começar outro, e tirar a essência daquilo, o que eu estou aprendendo com isso aqui, né? E adaptar o meu processo. Estou trazendo essa estratégia de captação, não está funcionando, deixa eu buscar outra coisa. Deixa eu desenvolver a forma de alcançar esse objetivo. E faça essas metas, sabe? Essas metas faz muita diferença. Quantos pacientes eu tenho que ter para ter a minha qualidade de vida e a minha realização profissional, né? Outra coisa que eu também acho que é importantíssimo, Luiz, e que para mim foi, e que eu vejo que é nas muitas pessoas, são as parcerias que a gente estabelece, sabe? São as conexões que a gente tem. Então, assim, foi graças a uma pessoa que eu conheci, uma pessoa que eu, sabe, assim, que isso vai escalando e que a gente vai se construindo, sabe, nesse olhar. E eu, por exemplo, aqui no Instituto, a gente faz grupos, né, de supervisão, de discussão de caso, a gente troca muito, tá nesse grupo, essa sinergia que o grupo provoca, dá um senso de propósito, sabe, dá um senso de pertencimento. Então, por exemplo, eu vejo que, né, você está com um processo aí da jornada e que certamente, né, pode influenciar muito, né, que a pessoa seja mais constante nesse processo, que cuide mais do lugar de, olha, tá difícil aqui para mim, mas é assim mesmo, funciona dessa maneira, altos e baixos. Mas eu investi em você, ter essa mentalidade, né, que ela vem com aprimorar, né, ter essa questão da gestão que a gente conversou, as parcerias, o networking, assim, é fundamental, mercado, buscar uma inovação, e é isso, assim, não tenham medo, né, de sustentar a prática de vocês. Eu acho que, resumindo, assim, me autorizar enquanto uma psicóloga que tem esse valor, né, que pode legitimar isso e que está confiante, claro, Luísa, tem inúmeras inseguranças, tá? De forma alguma parecer que está tudo lindo, tem seus desafios, né? Empreender é muito trabalho. Quem diz que empreender é uma delícia não está falando a verdade, né? Te desafia o tempo todo, mas te estresser também o tempo todo, entende? Então, assim, topa o desafio, né? E uma vez que você faz uma escolha, sustenta essa escolha. Né? Então, eu acho que é um pouquinho disso, assim, que eu vejo no seu processo, eu estou vendo no meu, vejo aqui em alguns psicólogos que tem essa construção de rede, assim, e faz muita diferença. Eu acho que, assim, do que você trouxe, tem esse ponto crucial que é movimento. Acho que quando você dá o start para um mundo tão. Quando a gente, claro, a academia, eu sou professor universitário, eu sei o valor que tem. A gente não sai do nada. A gente não sai cru sem saber nada. Né? De repente eu quero falar de psicologia e eu vou começar. Não, você entrou na faculdade, você aprendeu muita coisa. Mas a partir do momento que você decide movimentar para criar a sua vida, a sua carreira, porque é isso, né? Criar a sua carreira, empreender você, né? Para a sua vida, né? Que não tem nada mais importante, né? Do que cada um, né? Consigo. E quando você começa a movimentar, você fala, olha, me falta isso. Aí você vai descobrir que tem conhecimento para aquilo. Olha, me falta isso. Aí você vai escutar alguém, um parceiro, olha, presta atenção nisso, você já olhou isso. Então tem sempre coisa nova que vai agregar, que vai fortalecer o seu negócio, o seu empreendimento, seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele astronômico, né? Sei lá, onde você quiser chegar, né? Cada um vai ter um desejo para isso, mas sempre vai ter essa abertura que você falou, né? Para o conhecimento, para conhecimentos que vão além do que. Porque o nosso é o ponto final, né? Tem tanta coisa até a pessoa chegar na gente e fazer a terapia, né? Quer dizer, o nosso é só um ponto no meio de tantas outras coisas que estão envolvidas, que obviamente na faculdade a gente não aprende, mas achei muito legal o que você falou. Todo esse conhecimento está disponível, está acessível, tem profissionais em todas as áreas, então vai buscando, né? Que isso vai com certeza sedimentar, né? Quem está aí nos assistindo, que assim todo mundo nasce do nada. Todo mundo nasce do zero. Né? Ninguém nasce pronto. E aí a gente vai desenvolvendo. Né? Ô, Dani, eu só tenho a agradecer, assim,
essa troca aqui, de poder te ver novamente, poder te compartilhar esse tempo aqui, saber. Eu fico assim, nossa, muito satisfeito de ver esse movimento de vocês, né, o quanto que até podia acompanhar do início e vendo o sucesso que está tendo, ter tido a chance de trocar muitas ideias, aprender muito com vocês também. Então, fico muito feliz. Obrigado pela oportunidade, né? Eu que agradeço, Luiz. Assim, é muito recíproco, né? Eu lembro que quando a gente, né, só algo pessoal, assim, quando eu entrei no CAPS, você estava saindo, né? Você estava indo pro doutorado. E eu olhei e falei assim, que legal, que legal, né? O que ele está fazendo, alcançando. E aí voltar hoje, e a gente está conversando assim, claro, né, em posições diferentes, mas a gente vê o quanto que a psicologia nos proporcionou, né, de desenvolvimento e de também de satisfação, né, daquilo que ela também nos tornou de uma maneira, é muito, muito enriquecedor, assim, me enche de orgulho estar aqui também. E assim, foi um prazer, espero, né, assim, ter contribuído. Eu acho que essa noção do empreendedorismo é meio que um bichinho, né? Que quando pica a gente começa a ver tudo como um negócio. Então, eu acho que se as pessoas talvez saírem um pouquinho mais, né, desses encontros com uma sensação de que é possível, eu posso também, né? E despertar isso, vai crescendo essa mentalidade, né? Então, acho que também é um grande benefício, assim, né, participando e ter você acho que é muito legal porque possibilita essa conversa, né? Traz esse lugar dessa inspiração, mas nesse lugar do padre que constrói junto. Então, eu acho que é muito legal, assim, e isso é muito potente em um psicólogo que acolhe outros psicólogos, sabe, assim, que eu acho que não tem concorrência, né? Tem espaço para todo mundo, tem psicólogos para todos as pessoas, os públicos diferentes, assim. Então a gente cresce muito quando a gente consegue entender a potência disso, né? Mas enfim, né, muito, muito agradecida por esse encontro de hoje. Muito obrigado, Dani. Então, assim, uma boa noite para você. Temos aprendido com o Luiz na prática, né? Obrigado, Zeni. Zeni está aí acompanhando a gente como uma psicóloga e investidora aí também, né? Eu fico muito feliz de estar podendo acolher as pessoas, estar podendo dar a chance, dar o espaço para que a gente possa, de fato, como você falou, né, fazer essas parcerias, essa comunicação, entender que não é uma raridade. Tipo assim, ainda somos poucos psicólogos empreendendo, né, mas não é uma raridade. Né? Tem muita gente fazendo esse trabalho bem feito. Né? Sim, Então, gente, certamente. uma boa noite. Mais uma vez, obrigado, Dani. Né? Um bom descanso aí para você. E obrigado, pessoal, que esteve aí presente. Muito Beijão para obrigada. todo mundo. Tchau, Até tchau. uma próxima.